Graça e paz, igreja. Bom dia. Hoje, mais uma vez, venho aqui trazer a mensagem de Deus para a igreja. E como já foi feito o ano passado, uma vez por mês, no domingo de manhã, estarei aqui trazendo uma mensagem que seja relacionada à nossa EBD. Como diz o Adriano, a nossa maior e melhor escola do mundo. Mas realmente ela é muito importante e a gente precisa dar cada vez mais valor para ela. Nesse ano a gente começou o estudo do ministério de Jesus através do livro de João. E é sobre ele que a gente vai pensar um pouquinho aqui. Vamos orar? Senhor, te agradeço mais uma vez por estarmos aqui. Te agradeço por cada irmão que está aqui, Senhor Deus. Te agradeço pela possibilidade de estarmos aqui, tanto física quanto também espiritual, Senhor. Muito obrigado porque podemos te buscar livremente. Que agora o Senhor esteja falando conosco, Senhor, que eu seja apenas um instrumento, Senhor, para que a tua mensagem chegue à tua igreja, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, fazendo a propaganda da EBD, é muito importante participar da EBD, igual eu sempre falo, porque é lá que a gente consegue aprender profundamente os temas bíblicos. Aqui eu vou dar um pouco do livro de João, vou falar um pouco do que fala, mas na sua sala você vai poder tirar dúvida, você vai poder se aprofundar. E a gente começou agora, em janeiro, então está bem no início ainda, a gente está na lição 4 hoje. Então se você ainda não faz parte da EBD, participe, você vai poder aprender sobre o ministério de Jesus, sobre o tempo que ele passou aqui na Terra, e aí, por uma Jesuscidência, o quadrimestre vai acabar bem em abril, que é quando a gente tem a Páscoa, que mostra a crucificação e a ressurreição de Jesus. Então, bateu bem aí o cronograma, vai dar certinho, que a gente vai poder, nesse período aí de 4 meses, entender o ministério de Jesus do início ao fim dele terreno. E a gente vai poder aprender o que Deus quer falar para a gente. E por que a gente escolheu o livro de João? Como os irmãos sabem, existem 4 evangelhos na Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 contam a história do ministério de Jesus. Porém, os 4 contam com objetivos diferentes, propósitos diferentes, para públicos diferentes. E o Evangelho de João, ele é bem diferente dos outros evangelhos. Como aqueles que já fazem parte da EBD já ouviram, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são os chamados evangelhos sinóticos, que eles contam de forma muito parecida o ministério de Jesus. Eles têm um foco mais histórico naquilo que aconteceu. Já o evangelho de João, não. Ele é bem diferente dos outros evangelhos. Para vocês terem uma ideia, 90% do que tem no evangelho de João não está nos outros evangelhos. Então, ele é um evangelho que é retratado exatamente de uma ótica muito diferente, com um objetivo principal, que é um aspecto muito mais teológico e evangelístico. Então, a gente costuma dizer que os evangelhos sinóticos, eles contam o que Jesus fez, e o evangelho de João conta o significado do que Jesus fez. Então, por isso que a gente escolheu, porque é muito mais aplicável você conseguir retratar o ministério de terreno de Jesus através do livro de João. Ele é um livro que, quando você precisa indicar para uma pessoa ler a Bíblia, uma pessoa que não é cristã, é o livro que você precisa indicar. Ele que é a porta de entrada para o cristianismo. Alguns teólogos chamam o livro de João como o santo dos santos da Bíblia. Por quê? Porque ele, se não é o mais importante, é um dos mais importantes da Bíblia. E por isso que a gente escolheu ele, para a gente poder entender realmente o significado do que Jesus fez aqui na Terra. Não só saber o que ele fez. É muito importante que a gente entenda realmente o significado daquilo que ele fez por nós enquanto ele esteve aqui. Mateus mostrou Jesus como um rei. Marcos mostrou Jesus como um servo. Lucas mostrou Jesus como um homem perfeito. Já João, ele se preocupa em mostrar Jesus como Deus. E é o que ele é. E vocês vão ver que durante todo o livro de João, o objetivo principal dele é mostrar que Jesus é Deus. E ele mesmo diz lá em João 20:31, o propósito que ele escreve o livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam
que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Aqui João deixa claro que ele quer mostrar que Jesus é Deus e que ele quer que, através dessa certeza, as pessoas possam ser evangelizadas. E é por isso que a importância que a gente precisa estudar esse livro. Dentro desse objetivo de mostrar que Jesus era Deus, é Deus na verdade, né? Não vou entrar nessa explicação, mas a maioria dos irmãos deve saber que a numerologia bíblica ela tem significados e dentro desses números, o número 7 significa perfeição. João escolhe 7 milagres de Jesus para especificar no texto, apenas 7. E João também escolhe 7 manifestações de Jesus dizendo, eu sou. E quando a gente lembra de eu sou, o que a gente lembra? A gente lembra lá de Deus se manifestando para Moisés, dizendo que ele era eu sou. E Jesus fala 7 vezes no Evangelho de João, eu sou. No João 6 ele vai falar, eu sou o pão da vida. Em João 8 ele vai falar, eu sou a luz do mundo. Em João 10 ele vai falar, eu sou a porta das ovelhas. Em João 10 ainda ele vai falar, eu sou o bom pastor. Em João 11, eu sou a ressurreição e a vida. Em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 15, eu sou a videira verdadeira. Eu não vou entrar na importância dessas afirmações de Jesus como eu sou hoje. Eu vou deixar para falar sobre isso nas próximas pregações. Mas isso serve para mostrar o quanto João estava preocupado em afirmar que Jesus era Deus. E mostrar para o povo daquela época que Jesus era Deus. E ele começa, e a gente vai começar, é lógico, como é a primeira mensagem, a gente vai começar do início. E ele começa o livro dele afirmando que Jesus era Deus. Abram os irmãos em João 1, a gente vai ler o texto hoje do versículo 1 ao versículo 14. Eu vou ler com os irmãos aqui e depois a gente vai falar sobre alguns versículos. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha, para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Essa forma de se dirigir a Jesus como Verbo, somente João traz no Novo Testamento. E a gente precisa entender o porquê que ele faz isso. Logo de cara, João não começa o livro dele com uma genealogia. Ele não começa o livro dele como Mateus e Lucas começam, por exemplo, mostrando quem foram os antepassados de Jesus. Por quê? Porque o objetivo de João não era mostrar Jesus como homem. O objetivo de João era mostrar Jesus como Deus. E para mostrar Jesus como Deus, João escolhe mostrar que Jesus estava com Deus desde o princípio. Por isso que ele começa já logo de cara falando de Jesus junto com Deus, na eternidade, antes de tudo. E ele usa a palavra verbo. Em algumas versões pode estar a palavra, aí traduzido para vocês, que no grego é logos. E eu também não vou entrar na explicação aqui teológica disso, porque é bem complexa, mas resumindo para os irmãos, para a gente entender o porquê que João escolhe essa palavra, que pode parecer diferente para a gente. Por que João escolhe chamar Jesus de o verbo, de a palavra? Não faz muito sentido. Mas quando a gente pensa no significado do termo logos e de palavra, o que vem na nossa cabeça? A palavra. A palavra ela serve para expressar
aquilo que está no nosso pensamento e na nossa vontade. Então, se eu não tivesse aqui me expressando através de palavras, os irmãos não iam conseguir entender aquilo que eu estou pensando ou a minha vontade de passar para vocês. Então, esse é o primeiro objetivo da palavra. O segundo objetivo que as palavras trazem é o quê? Através de um conjunto de palavras, você consegue entender e refletir aquilo que é aquele que está falando. Então, por exemplo, Jesus mesmo vai falar lá em Mateus que a boca fala o que o coração está cheio. Ou seja, um conjunto de palavras, coisas que eu uso sempre para me manifestar, tipos de palavreado que eu uso sempre para me manifestar, revelam traços do meu caráter e da minha personalidade. Então, quando a gente olha para Jesus como a palavra de Deus, a gente entende que Jesus é aquele que expressa a plena vontade de Deus, ele expressa aquilo que Deus está pensando, aquilo que Deus está querendo, e principalmente, ele reflete o caráter de Deus de maneira perfeita. Então é por isso que João retrata Jesus como a palavra, como o verbo. Por quê? Porque ele entende que Jesus é a palavra de Deus em ação. Deus se tornou, como a gente vê que ele estava no princípio, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quando a gente vê que o verbo estava lá no princípio, a gente entende que Jesus é eterno, assim como Deus é eterno. E como o André falou semana passada aqui sobre a criação, até veio a calhar um pouco o tema que é relacionado, como o André falou muito bem sobre a beleza da criação de Deus, como Deus criou tudo de forma muito bonita, de forma muito linda, de forma muito... E o autor de Gênesis retratou isso de uma forma muito poética, muito bonita, para a gente entender o poder e a soberania de Deus. A gente, quando olha para Jesus e vê que Jesus estava com Deus desde o princípio, a gente entende que Jesus é tão poderoso e tão Deus quanto Deus. E por isso que João escolhe isso para falar. Jesus é eterno, Jesus não foi criado. Jesus não é um homem que foi muito bom na terra, igual muitas religiões pensam. Jesus não é um homem mais poderoso que esteve sobre a terra. Não é. Jesus é Deus. Jesus estava desde o princípio com Deus. Outra característica de Jesus que mostra nesses versículos é que Jesus, ele estava face a face, algumas versões vão trazer. Aqui na minha versão ele vai falar que ele estava no princípio com Deus. Algumas versões falam, ele estava face a face com Deus. O que mostra isso? Mostra que Jesus, apesar de ser Deus, ele é uma pessoa distinta de Deus, mas intimamente ligada com Deus. Ou seja, ele é diferente, mas ele pode estar face a face com Deus. Por quê? Porque ele é ligado, ele é o mesmo em essência com Deus. E por isso, Jesus é tão poderoso. Por isso que Jesus é tão maravilhoso. Porque ele pode estar face a face com Deus desde o início. Além disso, João fala que Jesus é vida. Ele vai falar que todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Através de Jesus, tudo foi criado. Ah, mas espera aí, Gregory, não foi Deus que criou todas as coisas? Sim, foi Deus que criou todas as coisas. Mas como a gente viu semana passada com o André, Deus criou todas as coisas com a sua palavra. E a sua palavra é quem? É Jesus. Então Deus é o Criador. Jesus é o agente da criação. Deus falou, Jesus agiu. Jesus fez. Olha como é grande o poder de Jesus. Olha como Jesus é Deus. Através dessa vida que através de Jesus as coisas podem ser feitas como a criação foi feita, a gente vai ver no versículo 4 que a vida estava nele e ele era a luz dos homens. Quando a gente pensa em Jesus como a luz dos homens e como gerador de vida, trazendo para nós, como seres humanos, a gente consegue entender que somente através de Jesus nós podemos ter vida. E o termo que João usa aqui para falar de vida, ele não está falando de vida biológica, que seria bios, ele está falando de vida espiritual. Então o que João está deixando bem claro aqui é que somente através de Jesus você vai poder viver. Se você não vive com Jesus, você não vive espiritualmente.
Olha quanta coisa num prólogo, no início, numa explicação de um evangelho que a gente tem em 4 versículos. João está mostrando que, para vocês que vão ler esse livro, desde agora, eu quero que vocês entendam, vocês precisam entender que se vocês não creem em Jesus como Deus, vocês não podem ter vida. Vocês não vivem. Vocês não vivem espiritualmente. Vocês podem viver biologicamente, mas vocês não vivem espiritualmente. E quantas pessoas a gente não conhece, ou a gente não tem contato, ou quem sabe até aqui mesmo, esperamos que não vivem só biologicamente porque ainda não se encontraram com Jesus. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente que o nosso papel é o quê? É exatamente levar essa vida de Jesus para as outras pessoas. E é para isso que a gente foi criado. Porque sem Ele, nós não viveríamos espiritualmente. E mais legal do que isso ainda, no versículo 5, João fala, e essa luz que resplandece nas trevas, as trevas não prevaleceram contra ela. Onde Jesus está, onde Jesus gera vida, onde Jesus gera luz, não há trevas, não há escuridão. Onde o diabo cegou tudo e escureceu tudo no nosso mundo através do pecado, Jesus veio e iluminou. E através dele, a gente tem poder para lutar contra o pecado. E através da presença de Jesus, a gente pode dissipar qualquer treva que exista na nossa vida. E aí a gente pode pensar em qual treva ou qual pecado a gente não tem deixado Jesus iluminar na nossa vida. Qual parte da nossa vida ainda é escura? Qual parte da nossa vida a gente tem fechado a porta e não deixado a luz de Jesus chegar? João é muito claro ao dizer que onde há luz, não há trevas. Se dentro de nós, e a gente proclama isso, e a gente dá glórias a Deus por isso, Jesus já está e já nos ilumina, por quê? Muitas vezes a gente não deixa Ele iluminar a nossa vida por inteiro. A gente precisa deixar Jesus iluminar todos os centímetros da nossa vida. Todo o pequeno espaço da nossa vida. A nossa vida tem que ser inteira de Jesus. A nossa vida tem que ser completamente tomada pela luz. E a gente vai ver que João vai falar que Jesus é a luz do mundo, igual eu falei. Mas o próprio Jesus vai falar que quem é a luz do mundo lá em Mateus? Nós. Ou seja, Jesus é a luz do mundo. E nós somos a luz através de Jesus. E o nosso papel é refletir essa luz através de Jesus. Em Mateus 5,14, ele vai falar, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. A gente precisa ser a luz de Jesus no mundo. Não porque Jesus não pode ou não consegue iluminar todo mundo com o seu poder. A gente viu que Jesus foi o agente da criação e através dele todas as coisas foram criadas. Então, se ele quisesse iluminar todo mundo por conta própria, ele poderia. Igual ele criou todo esse mundo que a gente vive. Só que não é isso. Jesus, ele quer que a gente faça parte da iluminação do mundo. Ele quer nos dar o privilégio de fazer parte da iluminação do mundo. Ele quer que a gente seja parte da iluminação dele. Olha que privilégio é você entender que esse é o propósito de Deus e de Jesus para a sua vida. Você entender que você faz parte do plano do Criador. Você não é somente uma criatura, e a gente vai ver daqui a pouco como realmente a gente não é. A partir do momento que você aceita Jesus, você não é só criatura. Você faz parte do plano. Você faz parte do plano do agente da criação, e através dele você reflete a luz de Jesus para as outras pessoas. A gente precisa entender isso, para poder, como o pastor falou, para poder evangelizar, para poder falar, para poder refletir através das nossas atitudes. Será que através, quando as pessoas olham para você, elas são iluminadas? E aí a gente não está falando de força, igual ultimamente a gente ouve muito, né? As pessoas desejando luz uma para as outras, mas que luz é essa?
Desejando que tipo de luz? A gente vê na Bíblia que luz é Jesus. Jesus é a luz. Então a gente quer desejar luz para as pessoas, como cristão, então a gente tem que fazer o quê? Falar sobre Jesus. Isso é desejar luz para as pessoas. Isso é refletir a luz de Jesus. E aí, João para de falar um pouquinho sobre Jesus no texto, e ele vai falar sobre uma outra pessoa, um corte brusco. Ele fala do verbo, ele termina o prólogo falando do verbo, e ele começa a falar sobre um outro João, que é no versículo 6. E ele vai falar: houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz. Olha o propósito aqui que eu estava falando. João veio como testemunha para testificar a luz, que é Jesus, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Quando a gente olha para quem era João Batista e em qual situação ele surgiu, a gente vai lembrar que havia 400 anos, pelo menos, que Deus não se manifestava através de homens na terra. João, ele aparece como profeta de Deus depois de 400 anos de silêncio da manifestação de Deus por homens na terra. Não que Deus tinha abandonado o mundo. Deus continuou controlando o mundo durante os 400 anos do período interbíblico. Porém, ele não se manifestou diretamente através de homem. E João aparece. E quando João aparece, ele começa a batizar, ele começa o ministério dele, ele começa a ser uma pessoa muito influente, ele começa a ser um profeta super importante. Porque imagina só, gente, o Brasil tem 500 e pouquinhos anos. Faziam 400 anos que o povo de Israel não via um profeta. E aparece João. O que as pessoas pensam de João? Que ele é quem? O Messias. E confundem João com o Messias. Tamanho era a importância de João. Esse era o tamanho de João Batista. João Batista era muito importante. João Batista, ele era pontualmente colocado por Deus ali. Mas aí a gente olha para o texto e a gente vê como João Batista sabia exatamente qual era a função dele. Ele tinha todo esse tamanho, ele tinha toda essa importância, mas ele tinha a certeza que ele não era a luz. Por mais que as pessoas falassem que ele era o Messias, por mais que as pessoas tentassem que ele fosse o Messias, ele falava: eu não sou a luz. E no capítulo 3 ele vai falar: eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo. João, ele tinha ciência de quem ele era, o propósito que ele tinha e por que ele estava ali. Muitas vezes a gente não tem esse conhecimento. Muitas vezes a gente não sabe o porquê que a gente está inserido onde a gente está inserido. Muitas vezes a gente não sabe por que eu estou no meu trabalho, ali. Por que acontecem as coisas que acontecem na minha família. A gente não sabe. A gente questiona a Deus por causa disso. Mas, primeiro, uma coisa, a gente precisa saber que se a gente está onde a gente está, é porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, é porque a gente tem que refletir aonde a gente está à luz de Jesus. A gente precisa ser, assim como João Batista, o arauto de Jesus, aquele que anuncia a vinda de Jesus, onde a gente estiver. Assim como João Batista sabia. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa a respeito de João Batista. A gente precisa ter a humildade suficiente que João Batista tinha, de reconhecer que não somos nós a luz. Mas tudo o que somos, só somos por causa da verdadeira luz. Quantas vezes a gente não é tentado a achar, quando as coisas estão dando certo, que elas estão dando certo por causa das nossas próprias qualidades? Ou porque eu sou bom naquilo que eu faço. Você pode ser bom naquilo que você faz, não tem problema nenhum. Deus te deu dom para você ser bom naquilo que você faz. E cada vez melhor, como o André falou semana passada, para você fazer o que você faz, seja o que for, profissão que for, na igreja, em qualquer lugar que você estiver, como mãe, como pai, como qualquer função específica que você tiver. Deus te deu dons para você ser o que você é com excelência. Assim como João Batista foi. Mas a gente tem que tomar cuidado com uma linha muito tênue de achar que a gente é bom no que a gente é por causa de nós mesmos. E não porque Jesus nos permite sermos bons através dele.
A gente precisa ser humilde o suficiente de não querer o crédito de uma luz que não é nossa. A partir do momento que a gente é humilde para entender que tudo o que fazemos ou tudo o que somos é por Jesus, que é o Verbo, que é o Criador de todas as coisas, isso transforma relacionamento. Isso transforma qualquer tipo de relacionamento que você tem, em qualquer esfera que você esteja inserida. Se você entende que você tem que ser o melhor pai por Jesus, você vai entender cada vez mais o seu filho. Se você entende que você tem que ser o melhor filho por Jesus e não por você, você vai abrir mão dos seus direitos e vai entender que você está ali por Jesus. E isso vai transformar o seu relacionamento com o seu pai. Isso vai transformar o seu relacionamento com a sua esposa. Isso vai transformar o seu relacionamento no seu trabalho, com os seus colegas de trabalho ou superiores. Quando você entende isso, que a gente é o que é por Jesus, e se não fosse por Ele, nós não seríamos, isso transforma a nossa vida e a vida de quem está ao nosso redor. E foi o que o João Batista entendeu. João Batista entendeu tanto isso, que no capítulo 3, 2 capítulos para frente, versículo 30, ele vai falar uma frase que é muito bonita. Quando os seus discípulos de João Batista chegam para ele e falam: "Ei, João, Jesus está lá batizando. E ele está ganhando público." Em outras palavras, o que os discípulos de João estão querendo dizer? Você vai deixar isso mesmo? Ele está te passando. Ele está ficando mais popular do que você. Você vai deixar que isso aconteça? É assim mesmo? Você faz todo o trabalho duro, você batiza o cara. Você que batizou Jesus. Você é mais importante do que ele. Tudo o que os discípulos estão querendo mostrar para João Batista, que está inserido na pergunta dos discípulos, é isso? E João Batista responde, capítulo 3, versículo 30. Convém que ele cresça e eu diminua. Essa é a resposta de João Batista. Olha como ele sabia o porquê e o motivo de que ele estava na terra. E quando ele fala isso, igual eu falei, que esse foi o capítulo da aula da semana passada na EBD, né? Igual eu falei na classe dos jovens. Quando a gente entende que Jesus tem que crescer e a gente diminuir, a gente entende que não importa o que eu faça para Deus. Não importa. Qualquer coisa que eu fizer, se eu pregar o evangelho todos os dias para uma pessoa diferente, eu vim na igreja todos os domingos, participar de todos os ministérios, não importa o que eu fizer, Deus não vai me amar mais. Deus não vai te amar mais pelo que você faz para Ele. Isso é um estereótipo que a gente criou, e é um estereótipo do diabo. Não importa o que você faz para Deus, Ele não vai te amar mais. Ele já te ama o máximo. E o amor dele não muda. Ele é imutável. Ah, Gregor, então quer dizer que eu não preciso fazer nada para Deus? Ele não vai me amar mais mesmo? Ele já me ama ao máximo? Não, exatamente o contrário. Quando você entende que Deus e Jesus te amam o máximo, que Ele veio, morreu por você, você entende que você tem que ser grato por Ele. E você vai querer fazer mais por Ele, por seu próprio privilégio de fazer parte disso. E você vai querer fazer mais e mais, e você vai querer pregar mais e mais o Evangelho. Por quê? Porque você entende quem é Jesus e o que Ele fez por você. Então de nada adianta você vir aqui fazer, achando que você está cumprindo o seu papel como cristão. Não vale nada. Adianta você vir aqui e fazer tudo o que você faz, porque você entende que Jesus te ama e você só pode ser grato a quem te salvou do inferno. É por isso que você precisa fazer tudo o que você faz. Aí, no versículo 10, a gente vai ver que o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, vamos parar por aqui por enquanto. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. João para de falar de João Batista, João volta a falar do Verbo. E aí, quando ele volta a falar do Verbo, parece que deu errado as coisas. Porque no versículo 10 e no versículo 11, João fala que o Verbo estava no mundo, ele criou o mundo foi feito por meio dele. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. O mundo não o reconheceu e os seus não o receberam. Opa, mas peraí. Então, tudo o que Jesus fez deu errado.
O propósito de Jesus não se cumpriu quando a gente olha esses dois versículos separados. Mas, quando a gente encontra um mas na Bíblia, entretanto, porém, você presta muita atenção, porque aquele versículo vai ser muito importante. Ele vai te dar a chave para você entender o que está falando naquela passagem. E é o que vem no versículo 12. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram no sangue, nem da vontade da carne, nem na vontade do homem, mas de Deus. Jesus veio, quando João fala que Jesus veio para o mundo e o mundo não o reconheceu, ele está generalizando. Por quê? Porque o mundo, como um todo, ele jaz do maligno. Porém, e quando ele fala que os seus não receberam, ele está se referindo ao povo de Israel, aos judeus que não o receberam, da onde ele nasceu. Mas, todavia, entretanto, a todos os que o receberam, ele deu o poder de serem chamados filhos de Deus. E o que a gente vê aqui, a gente acaba com aquela crença também humanista de achar que todo mundo é filho de Deus. Não, todo mundo não é filho de Deus. Todo mundo é criatura de Deus. Todo mundo foi criado por Deus. Mas somente aqueles que lhe foi dado o poder, que lhe receberam como Deus, podem ser chamados de filhos de Deus. E quando a gente olha para isso, a gente vai também entender que para ser filho de Deus, não basta acreditar em Jesus. Para ser filho de Deus, não basta achar que Jesus foi um homem sensacional que veio à Terra e fez grandes coisas, como muitos acham. Não basta você fazer isso para você ser filho de Deus. Para você ser filho de Deus, você precisa receber o verbo. E a partir do momento que você recebe o verbo, como a gente viu nos versículos acima, a luz entra em você. E quando a luz entra em você, não há mais trevas. Então há mudança de vida. Para você ser filho de Deus, você precisa receber a Deus e precisa existir mudança na sua vida. No capítulo 3, um pouquinho mais para frente também, a gente vai ver que tem Nicodemos. Nicodemos era quem? Um mestre da lei. Sabia tudo sobre a lei. Todos os detalhes da lei. E ele não entendia o que era nascer de novo. O que a gente consegue entender com isso? De novo, e aí volta naquilo que eu acabei de falar. Não importa o quanto você sabe de Bíblia, não importa o quanto de coisa você faz para Deus e não importa o quanto de coisa você sabe da igreja. O que importa é se você deixou ou não Jesus transformar a sua vida e deixa continuamente Ele iluminar a sua vida através da santificação. É isso o que importa. É isso o que importa. Para você ser filho de Deus, você precisa nascer de novo. Para você ser filho de Deus, ser reconhecido como filho de Deus, você precisa deixar Jesus transformar a sua vida. E para acabar, no versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Aqui a gente fala, João fala, do maior milagre bíblico que já existiu. O Verbo se fez carne. Esse é o maior milagre bíblico já relatado. Aquele que por meio dele todas as coisas foram criadas, que já existia antes de todo esse universo, ele se fez homem para te dar salvação. Esse é o maior milagre já relatado. Ele, o Verbo, se fez carne. E através do Verbo, a gente conseguiu ver o quê? A glória do Pai. Glória não é um atributo de Deus. Glória é o quê? É a soma de todos os atributos de Deus. Através de Jesus, a gente conseguiu ver e consegue ver até hoje Deus na sua infinitude, na sua magnitude. A gente consegue enxergar a glória de Deus através de tudo que Ele fez na terra. A gente consegue enxergar o tamanho de Deus através de Jesus. E a gente tem o privilégio de permitir e aceitar que esse Jesus entra na nossa vida
e a gente faça parte desse plano de iluminar todo mundo. E fica para você a reflexão. Se você ainda não permitiu, se você ainda não se considera ou não entende que você é filho de Deus, porque você ainda não experimentou dessa iluminação, dessa transformação que acontece quando Jesus entra na nossa vida, aproveita. Aproveita essa oportunidade, porque é um privilégio fazer parte desse grupo. E para você que já é cristão, que já tem Jesus dentro da sua vida, fica a reflexão, se Jesus está iluminando todas as partes da sua vida. Se não há mais trevas na sua vida, se não há mais nenhum espaço na sua vida em que Jesus não esteja iluminando. Vamos orar? Senhor, te agradeço por mais um dia, te agradeço pela tua palavra, Senhor. Te agradeço principalmente pelo teu Filho, Senhor, pelo Verbo que se fez carne, Senhor. E através de todo o seu poder, morreu na cruz e ressuscitou por cada um de nós, Senhor. Muito obrigado porque através dele podemos experimentar transformação, podemos experimentar salvação, Senhor. E podemos ter a certeza que viveremos contigo na eternidade, Senhor. Que se alguém nessa manhã ainda não experimentou dessa salvação, Senhor, que o Senhor possa estar tocando no seu coração, Senhor. Que realmente a pessoa possa se quebrantar diante de ti, Senhor Deus. Se quebrantar diante do teu tamanho poder, Senhor Deus. Que teve poder para criar toda a humanidade, mas também tem poder individual, Senhor Deus, para transformar a vida de cada um, Senhor. Que o Senhor realmente reine em cada coração aqui, Senhor Deus. Que não haja mais trevas, que o Senhor ilumine cada parte da nossa vida, Senhor. Que cada parte da nossa vida seja realmente tomada, Senhor, pela tua vontade. E a gente possa refletir, Senhor Deus, a tua vontade nos nossos dias, Senhor Deus, nos nossos afazeres. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém.